Livro dos Espíritos, capítulo 3, Criação. 1. Formação dos mundos. 2. Formação dos seres vivos. 3. Povoamento da terra, Adão. 4. Diversidade das raças humanas. 5. Idade dos mundos. 6. Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. 1. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos mundos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os outros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o compreendem. Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Certamente ele não se pôde fazer sozinho e, se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que, não podendo ser a obra do acaso, deve ser a obra de Deus. Questão 38. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade, nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Questão 39. Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Questão 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e mundos em via de formação? Isto está correto, porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribui, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Questão 41. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Questão 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não posso te dizer isto, pois só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos desta formação. 2. Formação dos seres vivos. Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos, os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Questão 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha-lhes os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisália, sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e se multiplicaram. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, no ambiente dos espíritos ou em outros planetas.
aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um globo novo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que o mesmo não se daria como elementos orgânicos? Conservamos, durante anos, germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma dada temperatura e no meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que apenas aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver, o que acontece diariamente sob os nossos olhos. Não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Esta formação dos seres vivos saindo do caos pela própria força da natureza tira alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de seu poder, exercendo-se sobre mundos infinitos através de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Deus, porém, tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Questão 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, porém o germe primitivo já existia em estado latente. Sois testemunhas todos os dias deste fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessário à sua existência? É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Questão 47. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio ao seu tempo. Foi o que fez com que se dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra. Questão 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Questão 49. Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem destes? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los, segundo as leis da reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. 3. Povoamento da terra, Adão. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Questão 51. Podemos saber em que época vivia Adão? Aproximadamente naquela que lhe assinalais, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. O homem, cujo nome a tradição conservou como Adão, foi um daqueles que sobreviveram numa região após alguns dos grandes cataclismos que agitaram, em diversas épocas, a superfície do globo, e se tornou o tronco de uma das raças que, hoje, o povoam.
As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido se efetuar em alguns séculos, como se o homem estivesse na Terra apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns consideram, e com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. 4. Diversidade das raças humanas. Questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. Questão 53. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas, e aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois os homens, dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Questão 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie. Questão 54. Se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isto? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra.